Major, já que o senhor citou essa questão, às vezes a gente percebeu a forma como tratam o militar, nós temos um vídeo aí que está circulando pelo Brasil inteiro, uma aula de constitucional, um professor respondendo como é que é a situação do militar. A gente está com esse vídeo aqui, a nossa produção já separou pra gente, vamos colocar e depois a gente vai repercutir sobre ele. É assim a natureza do carro, correr atrás de bandido, subir, tem que ter um vigor físico e tal. De acordo com a natureza do cargo, tá certo também, é constitucional, eles podem ter limitação de idade. O problema é que quando falar em militar, o Daniel pode falar melhor do que eu, militar tem as normas específicas da Constituição que é sobre militar. Então o militar é totalmente específico. Ah, eu sou militar. Parabéns, filho, você tá ferrado, fodido de todo jeito. Sabe por quê? Por exemplo, o civil pode ser preso administrativamente? Não, mas a Constituição libera isso para o militar. Ah, cheguei atrasado, cheguei sem cobertura. Legal, vai ficar preso administrativamente dentro da sua unidade. Mas não vale mais a prisão administrativa de acordo com a Constituição. Não interessa, a própria Constituição meteu uma ressalva que falou assim: as normas militares serão regulamentadas por leis específicas. Aí ela simplesmente pau em você que é militar. Então, amigo, tudo que você trouxer pra gente sobre militar, a gente vai dizer que não tem muito o que fazer, porque aquilo é quase tudo um absurdo. O que você tem que fazer é estudar pra caramba e sair dessa porcaria, tranquilo? Major, nós, infelizmente, assim, essa situação dos militares, um professor de direito constitucional, é isso que ele pensa. E às vezes é isso que a gente acaba refletindo a forma. Seria cômico se não fosse triste. Seria cômico se não fosse triste. É triste. É triste. E não deixa de ser verdade, Major, infelizmente. E nós temos que ouvir isso e contentar, né, Braga? Fazer o quê? Ouvir isso e tem gente que fica revoltado com um vídeo desse. Tem um professor meu que falava o seguinte: a Constituição, ela existe, mas ela não chegou dentro dos quartéis. Não, isso não sou eu que estou dizendo. É verdade. Constitucionalista também. Não é que não chegou, até aquilo que chegou, eles põem um cadeado e não quer deixar entrar. Constituição é um livro proibido lá dentro dos quartéis, eu diria isso. É proibido. Ler a Constituição vai punido. Quem lê demais a Constituição corre o risco de ser punido. É mais ou menos por aí. É o que... Agora, em cima dessa questão de nós temos leis próprias, tem, mas tem muitos, os direitos, as causas pétreas, os direitos e garantias individuais, elas são para todos, até para os militares, só que não chegou nos quartéis, não se aceita isso. Falar em direitos e garantias individuais é cadeia, né? Até hoje, infelizmente, é assim. Para que pior do que o que nós passamos na eleição, Braga? Na eleição, proibiu-se o uso de adesivo dentro do quartel, tanto no bombeiro como na PM. Eu tive que entrar com um mandado de segurança e não adianta você chegar lá e argumentar na lei, não. Você pegar a lei lá e ler... ressalva que a proibição é específica para um certo candidato, né? No caso, na época era o senhor. Exatamente, os outros poderiam. Os outros poderiam. Principalmente se for da base do governo. Aí você chega lá, não adianta você pegar e ler a lei. Tem um bloqueio em determinados camaradas lá, né, que ele não consegue enxergar a lei e bloqueio assim, proposital, né? Proposital. Não, isso eu não quero ver. Não adianta. Não, você pensa do... É o que penso não, rapaz. É a lei. A lei está aqui, ó. Ela tem que ser cumprida, né? E impedir, na decisão que a juíza proferiu, ela falou o seguinte, que impedir a propaganda eleitoral é crime eleitoral. Quer dizer, esses camaradas, esses comandantes, estavam violando a lei eleitoral e cometendo crime eleitoral, passível de punição. Se eu fizesse uma denúncia eleitoral, poderia pegar na cabeça de alguém. Alguém poderia ser condenado até 6 meses de detenção. Então, enfim, a gente teve que entrar com mandado de segurança. Para que coisa mais esdrúxula? Então, assim, a Constituição me permite eu me candidatar, mas o quartel quer proibir. Veja bem, dessa questão eleitoral, por exemplo, na reforma do Estatuto, Braga, eles queriam colocar algumas cláusulas, modificando, e eu fui voz contrária ali, e graças a Deus essa porcaria não chegou até hoje na Assembleia, colocando o seguinte: já não basta dizer que o militar, no Estatuto da PM, o policial militar que se candidatar, a licença será considerada licença para interesse particular. Então, isso quer dizer o quê?
quando você tira a licença para interesse particular, não tem salário, não tem, você não conta tempo para reserva, enfim. E é esdrúxulo, porque você recebe o salário sim e você paga previdência. Como é que não vai contar? Já tentaram fazer isso, descontar do meu tempo de previdência as candidaturas que eu tive, que foram duas antes de ir para a reserva. Segundo, você é reclassificado, porque desconta o tempo no interstício, e se você for igual eu fui com 44, eu era o quarto mais antigo dos 44 que foram, eu vou lá para o fim da fila desses 44, eu passo a ser o 44º. Eu era o quarto, eu perdi 40 posições. Então todos esses prejuízos, eles ocorrem, infelizmente. E por quê? Porque o quartel não é que a Constituição não entra, é que os camaradas descumprem a Constituição. E aqui, Braga, é uma aberração. Se você mandar uma lei inconstitucional para a Assembleia e ela for de interesse do comandante, interesse do governo, ela é aprovada inconstitucionalmente. Nós aprovamos uma lei, vale frisar, nós apresentamos um projeto de lei acabando com a obrigatoriedade. Veja bem, cidadão, você que é civil, e se esse professor não tem razão. Tem uma lei estadual, aqui do tempo do GECA, anterior à Constituição de 88, que obriga todos os militares do estado de Goiás, bombeiros e policiais militares, a se filiar numa entidade chamada Caixa Beneficente. Para que aberração jurídica maior do que essa? Aberração jurídica. A própria Constituição veda esse tipo de postura. Ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Tem algumas iniciativas que até assustam a gente. Essa mesmo que o senhor falou de limitar o acesso de alguém da tropa. O governo, o executivo, ele não é representante do povo. O representante do povo, a casa do povo, é a Assembleia. É a Assembleia. O deputado, o senador, em alguns casos, é o representante do povo. E a forma que a gente tem de representar as parcelas da sociedade é cada parcela ter lá o seu representante. Olha a falta de inteligência do camarada que tem esse tipo de iniciativa. Se ele quer vedar ali o militar de ter acesso a concorrer, ou dificultar, né, o acesso dele a concorrer ao cargo eletivo, ele está querendo que a sua parcela da sociedade não seja representada. É uma falta de inteligência tamanha que me deixa assustado. Exatamente, olha só. E aí, feito por gente de dentro mesmo. O cara de dentro da classe trabalhando contra si próprio. Porque quem que vai querer? Sabe qual que é eu comecei a falar, me perdi um pouco, mas além de tudo isso que o Estatuto já traz, que inibe as candidaturas, o cara ainda queria colocar o seguinte: se eu me candidatar, eu não vou receber salário. Vou candidatar, ele quer pôr na lei que realmente, além de tudo que já está, que ele candidatando, ele vai ficar 3 meses sem receber salário. Eu faço interpretação disso aí, Major. Isso aí é reflexo da mídia podre, porque teve certa feita aí que a mídia estava criticando aí, que tem muito militar que sai candidato. E aí, mas a legislação militar beneficia o cara a sair candidato e tal. E eu acho que isso aí é resposta do executivo a esse tipo de crítica vazia, esse tipo de crítica mal intencionada, esse tipo de crítica desinformada. Então, isso eu vejo assim, que é uma resposta a essa mídia podre, essa mídia que não tem compromisso com a sociedade, não tem compromisso com a verdadeira democracia. Aí é um pouco de trabalhando também em favor do patrão que paga ela, porque o patrão é o governo. E é um pouco de receio também do que aconteceu no Ceará, e que eu espero que seja um exemplo a ser seguido para o resto do Brasil e que o Brasil siga. Nós falamos aqui que o capitão Wagner, ele foi eleito lá para deputado federal com 194 mil votos. A maior votação, o mais bem votado lá dos deputados do Ceará. Mas não é para federal não, foi para estadual. Deputado estadual, acho que o mais bem votado do Brasil, foi um capitão da Polícia Militar. E aí, Braga, é assim, se nós estivermos aqui na oposição, é crime. Eu pulei para a oposição, começou a fechar a porta, a bater porta na minha cara, a querer me prender como deputado, a querer me punir, representação no MP,
o MP de repente, dois procedimentos contra mim por evolução patrimonial, falando que meus irmãos trabalham no meu gabinete. Meus irmãos são policiais militares, trabalham na Assembleia, no policiamento, são raladores, estão lá, nunca tiveram nenhum privilégio na PM, e estão lá, não, mas o MPV, de repente veio uma ofensiva toda institucional contra mim, né, justamente porque eu fui para a oposição. Lá no Ceará, o capitão Wagner foi o grande peso na oposição, ele apoiou a oposição, quase deu a virada lá, quase que a família Gomes, do Cid Gomes, do Ciro Gomes, quase que perderam a eleição, e o grande peso foi a polícia militar. E ainda mostraram para o governo que a polícia tem força. Elegeu o capitão Wagner para estadual, o mais votado do Ceará e o mais votado do Brasil, e elegeram também, ainda elegeram lá, um cabo para deputado federal. Todos dois que estiveram à frente do movimento paredista. Aqui é o seguinte, se você comandar o movimento paredista aqui, você vira bandido. Aqui e o nosso próprio pessoal entra na onda de que a gente é radical e tal, e fica com certa restrição. Aqui é o contrário lá do Ceará. Então eu espero que o exemplo do Ceará seja seguido, né, e que as polícias entendam a força que tem olhando o que ocorreu lá no Ceará, e que da próxima vez nós possamos também exercer esse poder que nós temos, os militares do Estado, né, e fazer a mesma coisa que foi feito lá no Ceará, que a nossa força política ela seja cobiçada pelos candidatos. O candidato eleito lá que falou que a polícia militar fez uma milícia eleitoral contra ele, agora já está repensando e chamando a polícia para conversar. Tem um major hospedado aí, Braga, e que me contou isso, disse que o atual governador já recua em algumas coisas, está mandando, já planejando mandar alguns projetos, já chamou a PM para conversar, o bombeiro, enfim, as coisas lá vão fluir. E viu que quer mexer com a polícia, perdeu o apoio de candidatos desse quilate e dos próprios militares. Além do mais, 59 pessoas foram presas lá fazendo boca de urna para o governador e que quase que deu outros problemas. Essa é a força dos militares estaduais que foi mostrada no Ceará e que eu espero que seja mostrada aqui também.